Imagine que o mundo acabou de sair do maior pesadelo da sua história. A Primeira Guerra Mundial destruiu impérios, matou milhões e, principalmente, matou a inocência. O que você faz quando percebe que a vida é frágil e que as regras antigas não fazem mais sentido? Você faz as malas, vai para Paris e vive como se não houvesse amanhã. Hoje nós vamos entrar nos salões esfumaçados dos anos 20 para conhecer a geração perdida. Vamos descobrir como um grupo de americanos desiludidos, liderados por Hemingway e Fitzgerald, transformou o trauma em arte e o jazz na trilha sonora de uma década inesquecível. Welcome to the Jazz Hall tonight. Feel the rhythm, let it take flight. Trumpet blows from sax in the groove. Drums beat strong, this all free. With digital grace, bronze and bright, AI lore of it down, a captivating sight. A chamada Geração Perdida surge após a Primeira Guerra Mundial. Milhões de jovens voltaram do fronte traumatizados, incapazes de acreditar nos valores que os haviam levado à carnificina. Família, pátria, heroísmo, moral tradicional, tudo parecia vazio. Muitos artistas americanos fugiram dos Estados Unidos e se refugiaram em Paris. Não apenas por liberdade artística, mas porque o velho mundo parecia mais honesto em sua decadência. O termo Lost Generation foi popularizado por Gertrude Stein, que descreveu uma juventude desorientada, sem fé no futuro. Uma geração que sobreviveu à guerra, mas não sabia mais no que acreditar. Mas perdida aqui não significa que eles não tinham um mapa. Significava que eles estavam desorientados moralmente. Eles viram a brutalidade da guerra e rejeitaram os valores vitorianos de seus pais. Patriotismo cego? Moralidade rígida? Esqueça! Eles buscavam a verdade crua, a experiência imediata e, claro, um lugar onde o dólar valesse muito. E na Paris do pós-guerra, a vida era barata e a liberdade era absoluta. Gertrude Stein era a madrinha, ou a influenciadora original. O apartamento dela na Rue de Fleury era o hub. Se você escrevesse ou pintasse e quisesse ser alguém, você tinha que passar pelo crivo dela. Ernest Hemingway era o correspondente de guerra, durão, que escrevia frases curtas e diretas como socos no estômago. Ele buscava a veracidade em tudo, seja nas touradas na Espanha ou nos bares de Paris. O livro dele, O Sol Também Se Levanta, é basicamente o diário de bordo dessa geração. Muita bebida, muito drama e uma tristeza profunda escondida sob o cinismo. F. Scott Fitzgerald era o oposto de Hemingway. Enquanto Hemingway era a contenção, Fitzgerald era o excesso. Ele e sua esposa Zelda eram as celebridades da época. Eles eram o casal dourado, vivendo perigosamente no limite. Fitzgerald capturou a era do jazz como ninguém em O Grande Gatsby, mostrando que por trás de todo aquele brilho e dinheiro novo, havia um vazio existencial gigante. Eles bebiam compulsivamente, mas não para celebrar a vida de forma hedonista, e sim para anestesiar o trauma da guerra e o vazio moral. Era um prazer melancólico e autodestrutivo, quase como uma tentativa de preencher um buraco que não fechava. Além disso, havia a lei seca nos Estados Unidos, e no velho continente, o álcool era livre, barato e parte central da vida intelectual nos cafés. Hemingway dizia que bebia para tornar as outras pessoas interessantes. Já Fitzgerald admitia: primeiro você toma um drink, depois o drink toma um drink, depois o drink toma você. O jazz não era apenas música, era uma revolução. Ele quebrava as regras da música clássica, assim como esses escritores quebravam as regras da literatura. Era improvisado, rápido, sensual e vinha da cultura afro-americana, que encontrou em Paris um refúgio contra a segregação brutal dos Estados Unidos. Nomes como Josephine Baker não apenas cantavam,
Eles eletrizavam a cidade. O ritmo sincopado do jazz influenciou a própria escrita da época. O texto ficou mais rápido, mais urbano, mais nervoso. Era a batida perfeita para uma geração que queria esquecer o passado e dançar até cair. Mas, como toda grande festa, a ressaca chegou. O crash da Bolsa de 1929 acabou com o dinheiro fácil. O fascismo começou a crescer na Europa. A inocência do hedonismo acabou. Hemingway e Fitzgerald brigaram. Zelda foi internada em sanatórios. A geração perdida se dispersou. No entanto, o que eles deixaram para trás mudou tudo. Eles nos ensinaram que a literatura não precisa ser pomposa para ser profunda. Eles nos mostraram a beleza da melancolia urbana. Eles inventaram a ideia moderna de juventude. Ler Hemingway ou Fitzgerald hoje não é só estudar história. É olhar para o espelho. Afinal, em tempos de incerteza global, quem de nós nunca sentiu vontade de fugir para um café em Paris e recomeçar do zero? A geração perdida não ofereceu respostas, mas ensinou algo essencial. A arte nasce quando o mundo entra em crise. Eles transformaram o desencanto em literatura, música e estilo. In a smoky cabaret under terrace skies, I'd sing him out to boast grace. Oh, the night's tide, the swamps are sweet, there's just